Bom, pessoal, então vamos lá então. Vamos começar. Na aula de hoje não vou passar nenhum conteúdo novo, tá? Vamos conversar somente sobre o fechamento de notas de vocês e também sobre a atividade de recuperação de nota, tá? Então vamos lá. Ana Clara Maia também entrou na sala. Bom dia, Ana. Ok, pessoal, então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Essa é a última semana de aula. Acho que vocês já devem estar enxergando minha tela aí, né? Estão enxergando minha tela, pessoal? Sim? Beleza. Então vamos lá. Pessoal, acho que a primeira atividade desse bimestre, né? Aqui no início do segundo bimestre a gente teve ação integral, introdução ao App Inventor, mídias no App Inventor, né? E aí aqui Bluetooth no App Inventor já foi no último bimestre, né? 8 de dezembro. Né? Então Bluetooth no App Inventor, a base de dados Tiny que eu passei para vocês, né? E envio e recebimento de dados via Bluetooth. Então, eu fiz essa foi a primeira aula do quarto bimestre, né, em que eu passei para vocês como que faz a conexão Bluetooth, né, a forma mais simples de se fazer. Não utilizei Activity Starter, que eu acho que é mais complicado, porque o mais complicado em relação ao Bluetooth é você fazer o acionamento dentro do próprio programa, né? Eu falo assim, o Bluetooth está desligado, né? Então você liga através do próprio programa, né? A gente fez de forma que só mandasse um alerta, ó, o Bluetooth está desligado, por favor acione, mais nada, né? Então você fazia acionamento por fora e aí por dentro do app você conseguia conectar com o dispositivo que você quisesse, né? O TinyDB foi um exercício que eu passei, né? Eu até apelidei de cara cadê meu carro, que é uma atividade que você tinha que ativar você usava essa base de dados para que você conseguisse armazenar informação temporária de onde você estava, né? Então você estacionou o carro, você vai lá, abre o aplicativo, aí você registra a informação nessa mini base de dados e aí depois você sai para andar. Aí na hora que você quer ir embora, você abre o programa novamente, vai estar armazenado isso daqui. E aí você clica para dar as coordenadas de onde você está até onde está seu carro, né? Se estiver utilizando a internet é melhor, porque daí ele, além do mapa estar mais atualizado, né? Ele consegue pegar nome de ruas, consegue te dar um caminho mais claro aí, tá? Atividade de envio e recebimento de dados via Bluetooth é a aula que eu queria fazer no dia da base de dados Tiny aqui, mas não, no dia eu estava meio frustrado porque não tinha conseguido transmitir do jeito que eu queria. E aqui nessa aula eu já estava mais preparado, né? No final da aula teve um pequeno problema que eu tive que arrumar porque ele estava gravando os dados no lugar errado, né? E aí eu peguei e fiz uma alteração no Arduino, mostrei no final do vídeo. Fiz uma alteração no Arduino em que eu começava a variável que ia receber informação do App Inventor já comecei com 0. Então ela na primeira leitura do Arduino ele já tinha alguma coisa para enviar para o App Inventor, né? E aí deu certo, ok? Então aqui esse envio e recebimento de dados é para dados simples, né? Demonstrando como que envia dados simples do App Inventor para o Arduino, de forma simples do Arduino para o App Inventor e também quando você tem vários dados, como que eu consegui fazer, né? Que foi através
O App Inventor controlando aquilo que ia receber informação, né? E enviando valor numérico, né? É a forma mais simples que eu achei de fazer, ok? Então enviava o valor 0, era uma informação que ia pegar do Arduino. Enviava 1, era outra informação que ia pegar, e assim por diante, tá? Então a atividade do bimestre é o desenvolvimento de um aplicativo, era para ser do terceiro bimestre essa atividade, mas aí achei melhor deixar aqui para o quarto bimestre, tá? Então o prazo para entrega era até hoje, tá? Mas eu não sei se vai permitir entrega depois da data de hoje. Eu vou renovar essa data de entrega. Teve aluno que entrou em contato comigo, teve dificuldade de postar devido à lentidão da internet, tá? Então eu vou ver se eu consigo vou estender essa data para essa semana agora. Acho que até quinta-feira no máximo, porque senão fica muito apertado para mim fechar todas as notas, tá? Então acho que eu vou estender até quinta-feira, tá? Essa atividade do bimestre aqui você poderia ter desenvolvido com o seu grupo de TCC. Então assim, aqueles grupos que fossem desenvolver aplicativo poderiam utilizar o mesmo aplicativo, né, do TCC para alimentar aqui essa atividade do bimestre, né? Só pedindo um documento no Word, porque para ter o nome do grupo, né, as pessoas que fizeram parte do grupo, e também explicando qual que é a finalidade do seu app, né? E aí só uma pessoa por grupo pode entregar, que daí eu atualizo a nota para todos os outros, tá? Se tivesse grupo de TCC sem desenvolvimento de app, né, poderia pegar uma das opções que o site oferece, né? Só que dá seu toque, a sua diferenciada, né? Que tem vários tutoriais lá. Dá seu toque, dá só a diferenciada e posta em nome do grupo, né? De TCC aí. Tudo bem? Poderia ser feito individual também, tá? Então a nota do bimestre vai ser composta por essas atividades, né? Atividade do bimestre, TinyDB, Bluetooth no App Inventor, né? MIDS no App Inventor foi do semestre passado, tá? Então são essas três atividades: Bluetooth, Tiny e atividade do bimestre, né? Aqui em recebimento de dados não cobrei nada, né? E agora a atividade de recuperação. Eu coloquei aqui do primeiro, segundo e terceiro bimestre, mas também vai ser para quem ficar para a recuperação final, vai ser a mesma atividade, tá? Então essa atividade de recuperação aqui eu vou mostrar para vocês. É uma atividade de recuperação que aborda do início até agora no final, né, do nosso bimestre, tá? Então aqui ó, a gente tem um processo simples, uma malha de controle simples, né? A velha malha de controle de nível, né? Então eu tenho um sensor de nível, ele consegue captar a informação da altura do nível por um sinal, no caso que é ultrassônico, né? E aqui a comunicação dele com o controlador de nível é elétrico, e o controlador de nível com a bomba, né? A bomba aqui é identificada como LZ, elemento final de controle de nível, também é comunicação via sinal elétrico, tá? E esse sinal de comunicação aqui, em formato de onda, é uma comunicação via Bluetooth com leak. Na verdade, esse leak aqui vem a ser um aplicativo desenvolvido no celular, tá? Por isso que tem esse tipo de sinal de comunicação em ondinha aqui, tá? Então aqui, ó, baseado na imagem acima, né, eu peço para identificar, esse QS aqui é a vazão de saída, tá? Então aqui, baseado na imagem acima, identifique qual que é a variável de processo, VP variável de processo, identificar qual que vem ser a variável manipulada, VM, tá? Então, e aqui os elementos que fazem parte da malha de controle, né? Unidade de medição, unidade de controle e unidade de atuação, ok? Então vai identificar os equipamentos. Lembrando que LZ
LC e LE, e também o LIC, eles são equipamentos, não são variáveis de processo nem variáveis manipuladas, tá? LZ, LC, LE são equipamentos. Esses equipamentos, sim, entram nessa classificação de unidade de medição, unidade de controle e unidade de atuação, tá? E aí você tem que observar quem que é a variável do processo, né, e quem vem ser a variável manipulada, tá? Então, aqui uma segunda pergunta. Nesse sistema, a ação de controle será direta ou reversa? Como você justifica a sua escolha, né? Então, assim, você olhando essa imagem, né, observando onde foi instalado aqui o elemento final de controle, você pode dizer que a ação de controle, na hora que for configurada aqui dentro do LC, né, a ação vai ser direta, ou seja, deixa eu estou sem a opção para desenhar aqui. Bom, então, ou seja, se você, por exemplo, tem 50% de nível, né? Se a variável de processo ela aumentar, né, em relação ao set point, né, isso daqui, o que você vai ter que mandar? Você vai ter que mandar aumentar o valor da variável manipulada também, né? E aí isso caracteriza uma ação direta, né? Ou se aumentar a variável de processo em relação ao set point, você vai ter que diminuir o valor, você vai ter que diminuir o valor da variável manipulada, né? Ou seja, a rotação da bomba, né? E aí isso se caracteriza como uma ação reversa, né? Então você tem que responder essa questão: é direta ou reversa? Isso depende da sua instalação, do jeito que está instalado aqui. Então é questão de analisar. Ou seja, se aumentar o valor da variável de processo em relação ao set point 50% aqui, eu vou ter que aumentar a velocidade da minha bomba, né? E aí é uma ação direta. Ou vou ter que diminuir a velocidade da minha bomba, e aí é uma ação reversa, tá? Então, eu acredito que baseado nessa explicação que eu passei aqui, você já tem qual que é a ação e qual que é a justificativa para a escolha, tá? A 3, excluindo o leak, faça a representação do bloco acima em diagrama de blocos, né? Então, lá em cima tinha dois controladores, né? Deixa eu sair daí. Aqui tinha dois controladores e eu excluí o leak aqui, né? Então a gente vem aqui, exclui esse cara, tá? E aí, na aula, né, eu passei para vocês representação de diagrama de blocos, que se você pegar, como fala, se você pegar livros, né, você vai ter, na verdade, mais representação de diagrama de bloco do que do sistema em si, né? Então você vai ter lá o bloco comparador, bloco controlador, né? Você vai ter o processo, né? E aí você tem aqui também a unidade de medição, né? Então é para fazer esse desenho da comparação, né? Diagrama de blocos. Então eu mostrava que aqui entrava o set point, aqui entrava a variável de processo, né? Aqui está a unidade de medição, que aqui a unidade de controle, né? Aqui está faltando um elemento final de controle, né? Acabei esquecendo de colocar aqui, um bloquinho a mais aqui, que tem um elemento final de controle, EFC. E aí você tem aqui o processo, né? Então, assim, você vai desenhar um bloco semelhante a esse, né? Não vai fazer essa caca que eu fiz aqui de esquecer de colocar um bloco, coloquei agora, que estava faltando. Mas você vai colocar os equipamentos aqui. Quem que é a unidade de controle, quem que vai ser o processo, quem que vai ser o elemento final de controle, quem que vai ser a unidade de medição. Então são os equipamentos
E aí você vai desenhar o diagrama de blocos, tá? Excluindo o leak, né? O leak não vai entrar aqui nessa representação, mas vai entrar os equipamentos LC, LZ e LE, tá? Pessoal, aqui na imagem abaixo, tá? É claro que é uma simulação, não é um caso real, tá? Então aqui a gente está, como fala, simulando todo aqueles equipamentos, né? No caso aqui o sensor ultrassônico que mede o nível vem ser o LE, né? Aqui a bomba, né, que é o nosso motorzinho, é o LZ. O nosso Arduino aqui é o LC, né? E aí aqui o nosso Bluetooth para enviar informação, né? Ele vai enviar a informação lá para o nosso celular. E aí o nosso celular vai ser o nosso leak, tá? Então é somente simulação, tá? Não é um caso real. Dá para ser aplicado a partir desse exemplo, mas teremos que mudar o motor aqui, que não dá para trabalhar com esse motor, tá? Então aqui eu acabo explicando, né, como que funciona o sensor ultrassônico, tá? Que ele faz medição de 0 a 400 centímetros, tá? E que a saída para a bomba a gente vai utilizar o PWM, então você vai conseguir controlar a velocidade desse motor variando o sinal de 0 a 255, tá? E aí eu tenho aqui o código, né, nessa parte azulzinha aqui do quadradinho, eu tenho o código desenvolvido no Arduino para conseguir fazer esse controle, né? Só que faltam algumas informações, tá? Se você olhar aqui embaixo, ó, nessa parte, tá faltando umas linhas do código, né? Então, coloque aqui né? Aqui nessa parte você vai escrever o seu código, né? Respondendo na letra A, aqui a letra B e aqui a letra C, tá? Então, o que está faltando aí nesse código, né? Está faltando você converter. Eu peço para você converter o valor de 0 a 400, tá? Para 0 a 100. Então é só fazer. Você pode utilizar a regra de 3 básica para fazer isso, tá? Calcular o erro do controlador, ou seja, é o erro, né? Lembrando que o erro é aquela diferença entre set point e variável de processo, tá? Não é um erro de medição, tá? Então a diferença entre set point e variável de processo, calcular esse erro na letra B. E a letra C, né, aqui, ó, utilizando somente ação proporcional, né, o KP, calcule o valor de saída do controlador, né? Então aqui eu já dei o KP para vocês, coloquei aqui KP igual a 2, tá? Nessa parte, deixa eu pegar aqui e anotar. Então já dei o KP igual a 2, só que eu não montei a lógica, né? E aí você pode verificar aqui nessa lógica, né? Que eu defini várias coisas, né? Então aqui eu tenho só para explicar o funcionamento aqui, né, básico. Eu tenho a biblioteca do ultrassom, defini quais vão ser os elementos que vão vão ser ligados ao sensor ultrassônico, tá? Aqui quem vai ser o motor, né? O pino de saída do motor. Aqui no caso estou definindo quem que é o trigger eco do ultrassônico. E essa variável inteira distância é onde que vai receber o valor de 0 a 400, tá? Ela já está no código. Aqui esse set value é na verdade set point. É porque eu escrevi a set point, eu acho que ESP é uma palavra reservada. Eu não conseguia compilar o código com SP. Então eu mudei para SV, tá? E aí iniciando igual a 0 aqui.
cria uma variável inteira que é o erro. Vocês vão ter que fazer lá o código. Uma inteira variável de processo. Essa variável de processo é o valor, é o que vai ser o valor de 0 a 100. Então você vai pegar esse 0,400 e vai trabalhar de forma que ele se torne 0 a 100. Então aqui em dist você vai receber o valor do ultrassônico e aquilo que receber aqui você vai converter depois para 0 a 100, que é a nossa variável de processo, tá? Deixa eu descer aqui. Então, aqui a KP igual a 2 para você utilizar para resolver a letra C, tá? A MV também está relacionado com a letra C. Então, assim, quando você achar o erro, né, e você já tem o KP, você vai conseguir fazer esse erro e esse KP, utilizando a ação proporcional, você vai escrever em MV, né? Então, MV é igual, né, você vai fazer a formulinha da ação proporcional, né? KP vezes o erro, tal, mais um valor inicial, né? E aí você vai montar a sua formulinha e responder a letra C, tá? O que acontece? Esse inteiro CTRL motor, tá? É o valor que eu vou jogar para controlar o motor, né? Controla o motor. Então acontece, o valor aqui da MV, no caso eu padronizei o valor da MV, independente do cálculo que acontecer, que ele não ultrapasse de 0 a 100, tá? Não vai ultrapassar de 0 a 100 o valor da MV. Eu fiz essa amarração no código. E aí esse valor de 0 a 100 eu vou converter para 0 a 255. Então, esse CTR motor, ele vai variar de 0 a 255, só que ele vai receber o sinal de 0 a 100 do MV para fazer isso, tá? E essa inteira recebe aqui é uma informação que eu estou recebendo do App Inventor, tá? Então já iniciei com 101 para ter alguma coisa para ler já no início do código, para não dar bug, tá? E continuar o funcionamento, tá? Então aqui já é o Void Setup, configuração da comunicação serial, do pino, né, que vai ser uma saída, tá? Essa parte do código, ela vai ler, você vai receber as informações quando você fizer o App Inventor, né, fazer o aplicativo, que é o exercício 4, as informações que você fazer no App Inventor vai ser recebida aqui, né? E aqui a leitura do sensor ultrassônico, não precisa não precisa do App Inventor. Então isso daqui é para atividade 4, né? Atividade 4, próxima atividade. E aqui é a parte desenvolvimento da lógica, né? Então o set point vai ser recebido através do App Inventor, né? Que não está sendo cobrado nesse exercício agora, nesse inicial. Aqui é onde falta as linhas de código que você precisa fazer. Aqui é o limitador que eu montei, né? Para que o cálculo da MV que você vai fazer aqui na letra C, ela não ultrapasse 0 e nem 100, né? Então, quando ultrapassar, ele vai fazer essas limitações, tá? Aqui é o mapeamento que eu estou fazendo para mandar para o motor, né? Então, o controle do motor. Então, ele vai pegar a variável manipulada, vai pegar o valor que está variando entre 0 e 100, então o range da MV, né? Vai converter para 0 a 255. Então, o 0 do CTRL motor vai ser 0 também. E o 100 do MV vai ser o 255. Então ele faz esse mapeamento. E aí depois eu escrevo isso, né, com o analógico e o writing para o motor. Porque é PWM, então ele aceita a escrita analógica. Tá? E aqui é uma parte do código que eu fiz para enviar informação
Aqui é para enviar a informação para o App Inventor, né? Então, ele vai receber do App Inventor o valor 101 ou 102. E aí, se ele receber 101, eu vou mandar imprimir o valor da variável de processo. Se ele imprimir 102, ele vai mandar a variável manipulada. Tudo bem? E aí, um delayzinho e terminou o void loop. Basicamente é isso, tá? Último exercício. Ah, não. Eu falei exercício 4, mas exercício 5, né? Eu tinha falado atividade 4, mas essa daqui já é atividade 4, já, ou não? É atividade 4 já. Atividade 5, pessoal. Então aqui eu coloco uma tela de exemplo, tá? Em que você tem o valor do set point, você consegue manipular o valor do set point, você consegue, aqui você manipula, né? Manipula o valor do set point. Aqui você visualiza o valor da variável de processo, tá? Você visualiza. E esse CO aqui, esse CO na verdade é MV, tá? É que o programa que eu peguei essa tela de exemplo, eles escrevem como CO, tá? Mas é MV. E aqui você consegue visualizar o valor, tá? Você visualiza como você também manipula, tá? Isso vai depender se aqui em cima vai estar escrito automático ou manual. Se tiver manual, você manipula, tá? Se tiver alto, você só visualiza, tá? E aqui as telas gráficas, né? Essa parte aqui é uma parte gráfica para você enxergar a altura do nível, né? O valor quer dizer, o valor do seu set point aqui, né? O valor da variável de processo está escrito aqui, ó, set point, variável de processo, tá? E aqui essas setinhas mostram a informação de cada um, tá? Essa parte gráfica aqui eu não quero, quer dizer, não há necessidade, tá? E também esse controle de manipulação aqui na MV não precisa também, tá? Então eu coloquei essa tela só para dar uma ideia para vocês, tá? Daquilo que tem que ser feito no App Inventor. Então o que não precisa ser feito aqui, tá? Dessa tela que está aí como exemplo, tá? Deixa eu apagar tudo aqui. Não precisa fazer essa parte gráfica, tá? Se quiser fazer, tudo bem, pessoal que vai fazer essa atividade, mas não há necessidade. Não precisa fazer automático manual, tá? Em relação ao MV, tá? O que você precisa fazer? Set point, manipulação de set point, tá? Manipulação de set point. Visualização da variável de processo. Opa, eu confundo, cara. O visualização, quando eu falo, eu não sei onde que é o S e onde que é o Z. Minha cabeça já bugou com isso. Então, visualização, tá? Da variável de processo e também visualização da MV, tá? Não preciso manipular MV, tá? Não precisa ter essa barra gráfica aqui relacionada a MV e não precisa ter isso aqui também. Então, pode ser uma tela simples em que só conste os valores numéricos, tá? E aí, pessoal, eu recomendo para manipular o set point, você fazer o quê? O valor você coloca numa legenda, tá? Eu acho que é a forma mais fácil de fazer isso. Coloca numa legenda. E aí você coloca botões, não precisa ser o botão do jeito que está aqui, tá? Então você pode fazer o quê? Tá lá o seu app, você vai ter lá uma legenda escrito SP para identificação, uma legenda que vai mostrar o valor, e aí você pode colocar, deixa eu abrir mais o meu app aqui. Você pode colocar um botãozinho com sinal de mais, outro botãozinho com sinal de menos, que quando você apertar esse botão vai aumentar o valor aqui do set point, quando você apertar esse vai diminuir o valor. E aqui você só vai enxergar, só vai visualizar aumentando e diminuindo. Eu acho que é a forma mais fácil de fazer isso, tá? Do que tentar manipular direto no valor numérico, tá?
Eu acho que vai dar muito trabalho isso aqui. Então, faz um botão para mais, um botão para menos, né? Coloca o valor, coloca só o símbolo de mais, outro de menos. E quando você aperta, aumenta e diminui o valor que está aqui dentro, o valor numérico, né? E aí, quando você apertar esse botão, você vai mudar o valor e esse valor mudado você vai enviar para o Arduino, tá? Então, 5 é isso, tá? Então, assim, basicamente, essa atividade de recuperação de nota, ela aborda desde do primeiro bimestre, né? Aqui no tanquinho do controle de nível, né? O que é vencer variável manipulada, variável de processo, set point, né? Como que é ação direta, reversa, né? Ação proporcional, representação de diagrama de bloco, até a atividade final aqui, em que a gente, né, até a 4 praticamente é relacionada ao primeiro semestre, né? E aqui a atividade 5 já é relacionada ao segundo semestre, que a gente viu umas brincadeiras aí no App Inventor, né? Então, pessoal, essa aula foi mais para explicar, tá? Atividade de recuperação e como vou montar a nota, tá? A nota de vocês, ok? E aí, então, o pessoal que vai precisar fazer recuperação, né, eu vou deixar esse vídeo gravado para que vocês tenham um norte, o pessoal que precisa de nota aí para fechar nota em relação ao primeiro, segundo, terceiro bimestre, né? Tá aí a atividade de recuperação, tá? Se eu não tivesse feito essa videoaula, eu acho que ia ser mais difícil fazer essa atividade de recuperação, porque ela não tá tão fácil, né? Ela tá um pouco punk, mas eu acho que com essa explicação que eu dei, eu acho que fica mais fácil aí de desenvolver a atividade, né? Ok, pessoal? Não comecei ainda a fechar a nota de vocês, tá? Eu vou puxar a atividade de vocês essa semana. Vou estender o prazo da atividade desse bimestre, tá? E é isso. Né? Correr pro abraço e encerrar o bimestre aí. Ok, pessoal? Então, eu agradeço a paciência de vocês, né, em SR, em IRI, para estar participando das aulas aí, para estar escutando. Né? Desejo, né, que Deus abençoe a caminhada de cada um aí, aqueles que vão escolher por universidade ou por um curso técnico no futuro ou trabalho, né? Que possa ser abençoado o caminho de vocês, né? E aqueles que já encerrarem, não tiver mais, como fala, atividade para entregar, né? A gente termina a aula por aqui e aí a gente se vê aí no IF no futuro aí, quem for visitar a escola aí, tá? Um abraço para vocês e até a próxima, para quem está encerrando aí as atividades. Ok, pessoal? Beleza, Maicon? Beleza? Obrigado pela presença. Valeu, Paulo, Pedro Araújo, Colognese, Lorena, Gustavo, Gabriel, Claudemir, Ana, Aldebaran, Ágata. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Até a próxima. Tranquilo, Claudemir. Obrigado. Amém. Deus abençoe você e toda a turma também. Beleza, pessoal.